E há quanto tempo você trabalha como terapeuta? Surpreendentemente, ao longo de 30 anos. Mais de 30 Sim. anos. Você começou quando era criança? Comecei quando era um embrião. Foi um sim. ótimo começo. E por que você entrou nesse campo? É muito interessante. Eu costumava ensinar aeróbica para Jane Sério? Fonda aqui em South Robertson. Sim, há muitas luas atrás. Há 2 quarteirões. Sim, 2 estivemos olhando para ela esta manhã. Por isso, me formei para ser psicóloga infantil e não gostei, porque quando se é psicóloga infantil, há 3 pacientes, mãe, pai e criança. Se os pais estão divorciados, é muito difícil se chegar na criança, porque eles usam essa criança frequentemente. Um dia sem açúcar e outro dia com açúcar. Tive uma frustração muito grande. As crianças que realmente precisam de ajuda, você não está vendo. Você vê crianças ricas e privilegiadas que têm um desempenho inferior, porque querem castigar um ou ambos os pais. Portanto, isso não estava funcionando para mim. Era muito jovem, tinha apenas 22 anos. Por isso, parti e vim para Los Angeles e acabei ensinando aeróbica para Jane, o que devo dizer que foi muito mais divertido do que sendo uma psicóloga infantil no norte da Inglaterra. Mas eu tinha formação em psicologia, sempre fui fascinada pelo comportamento humano e reparei que no seu estúdio ela seria a primeira a admiti-lo. 1 em cada 3 mulheres era bulímica, anoréxica, incluindo Jane, que acreditou nisso por muito tempo. Elas eram fitness, dismórficas corporais e diziam: olha para esta gordura no meu pulso, ou... Pele. Sim, isso, mas para elas era gordo. Eu pensava, isto é uma loucura. Eu vivi em West Hollywood com 2 companheiros de quarto, um bulímico e um anoréxico. Um descongelava o cheesecake e chorava histericamente enquanto eu comia inteiro. E o outro comia uva congelada a cada 30 minutos. Tipo, isso é uma loucura, mas também é fascinante. Assim que encontrei um hipnoterapeuta genial chamado Gil Boyne em Glendale e treinei com ele e pensei, caramba, isso é inacreditável. Tenho todas essas pessoas na minha turma e tenho esse problema. Agora que tenho formação em hipnoterapia, tudo o que tenho que fazer é tirar todos os meus alunos das minhas aulas. O que fiz com imenso sucesso. Eu estava tão ocupada, as pessoas me ligavam. Olha, sei que você é a hipnotizadora da perda de peso, mas tenho medo de abelhas e só quero te ver. Porque minha vizinha disse que você é incrível. Ou sei que você é mulher bulímica, mas tenho medo de levantar e quero te ver. E depois percebi que na verdade era muito mais interessante. E por isso continuei a fazer isso. E depois estive de um lado ao outro, voando de Londres a Los Angeles, viajando. Também trabalhei em vários programas de televisão, escrevi alguns livros e logo pensei, só eu estou fazendo esse trabalho, eu deveria ensinar outras pessoas. E agora ensino muitas pessoas, porque agora criei o meu próprio método que está realmente arrasando em todo o planeta. Como se chama? Chama-se Terapia Transformacional Rápida. E como funciona? Bem, funciona assim. Por exemplo, se tiver enxaqueca ou obesidade e for a um terapeuta, eles querem que fale todas as semanas sobre como ser obeso? Anos Bem, na verdade, muito angustiante. E qual é a sensação disso? Frustrante. É como se fosse ao dentista dizer, posso entrar todas as semanas e falar sobre a infecção na minha gengiva? O dentista diz, não, curamos essa infecção porque ela continuará danificando. Portanto, a terapia convencional gosta de falar muito, e o que eu não gosto disso é que eles dizem, muito bem, você é bipolar, isso é muito complexo. Portanto, o tratamento vai ser muito complexo. Esse não é o caso. Querem Sim, fazer e por na etapas medicina convencional também, eles tratam os sintomas. Quando trabalho com alguém que é bulímico, pergunto, o que aconteceu com você? Eles dizem, bem, o meu avô me violou quando eu tinha 11 anos até os 13, engordei muito e nunca percebi a relação disso. Queria poder impedi-lo de olhar para mim daquela maneira. E a mente diz, é isso, você quer que o teu avô pare de desejar o teu corpo. Eu farei com que o teu corpo seja pouco atraente. E as pessoas têm que mudar isso. Tivemos então alguém que tinha enxaquecas crônicas e tinha tentado de tudo e ela estava colocando injeções na cabeça. E quando lhe perguntei por que fazemos esta coisa chamada função de papel, hipnotizamos alguém e na hipnose eles voltam atrás e nós dizemos, seja dor de cabeça e me fale o teu papel. E surpreendentemente o fazem, porque quando estão fora de si dizem coisas como, ou, enquanto eu tiver essas dores de cabeça, não posso desapontar o meu pai que diz sempre, por que você não é uma vencedora como eu? Gastei todo esse dinheiro na tua educação. Como pode ser apenas uma garçonete? Mas agora eu tenho dores de cabeça. Ele diz, minha pobre filha, ela podia ter sido uma advogada incrível, mas ela tem essas dores de cabeça. Sintomas, não consegue controlar, sim, e depois, claro, quando o sintoma tem um propósito de função e uma intenção, não vai a lado nenhum.
Então, se alguém tem dor de cabeça, você ajuda a ver Sim, qual é o qual é papel o dessa dor de benefício? cabeça, a Sim, sua qual é o função, pagamento? certo? Mesmo com crianças de 5 anos. Se eu disser a uma criança de 5 anos, sei que é uma pergunta tonta, mas se a dor de cabeça fosse sua amiga, o que faria? Eles dizem, quando a mamãe e o papai discutem, eu tenho dor de cabeça, eles deixam de discutir. Apagamos todas as luzes e deitamos no escuro até que desaparece. Existe uma criança que teve uma ideia. Tenho que parar as lutas da mamãe e do papai. E como não são criaturas lógicas, são criaturas de sentimentos, sua mente sensorial diz: uma doença vai parar as lutas dos seus pais. Talvez um fracasso escolar faça eles verem que está infeliz. Talvez um eczema faça tua mãe ficar horas massageando o creme na tua pele e poderá sentir que é importante para ela. Porque sempre que fala com ela, ela diz: estou ocupada no trabalho, estou vendo os e-mails, estou trabalhando. E as crianças pensam, o que eu quero que a mamãe repare em mim? E a mente deles, que é ilógica, diz: o que é que eu posso inventar? Bem, podemos ter asmas, dermatite, colo irritável. E 70% Obesidade, ou o que dessas seja. questões, embora os sintomas sejam reais, têm uma verdadeira enxaqueca, uma verdadeira pele escamosa. A causa delas é completamente psicomática, porque o trabalho da mente é sintonizar os seus pensamentos e dar o que ela pensa que quer. E isso só pode resultar com o que diz: este 405 está me matando. Estou morrendo debaixo da pele. O meu chefe me dá vontade de suicidar. A tua mente diz: é melhor não voltar para aquele lugar chamado trabalho. Acho que devo te dar uma acrofobia de úlcera. Porque sempre está falando que o trabalho está te matando. E nós dizemos coisas como matar ele, morrer aqui. Um cliente me contou que seu chefe tinha acabado de morrer e costumava assinar todos os seus e-mails. Ocupado, ocupado. Queria estar morto. Uma piada, e depois ele teve câncer. E morreu muito rápido. Uau. Mas as suas assinaturas, quem me dera que estivesse morto. E me disse: eu quero morrer. Foi o meu chefe que me promoveu. Eu quero morrer. Vou matá-lo. E não Eu posso compreendemos morrer, que o sim. cérebro não tem senso de humor e apenas capta palavras e pensa que elas são reais. É muito do que a gente estava falando com Sim, o Dr. Joe claro que Dispenza sim. e ele fala muito sobre isso. Uau, ok. Você começou a ajudar pessoas de uma fase que era Sim. perder peso e começou a compreender as pessoas e Sim, disse, não é apenas sim. perder peso aqui. E você vem fazendo isso há Sim, mais de 30 sim. anos, desde os 11 anos. Por que você ficou tão fascinada com o comportamento Me humano? falaram que nunca poderia ter filhos. Quando tinha 17 anos, parei de menstruar e todos os médicos disseram que tinha infertilidade inexplicável. O que eu pensei ser um bom título, não é? Inexplicável. Porque explicando é que Inexplicável. as suas trompas de falópio estão bloqueadas ou não têm estrogênio suficiente, mas inexplicável significa que tudo está funcionando. Não temos ideia do que está acontecendo. Por isso, decidi apenas trabalhar em mim e simplesmente não aceitaria isso. E engravidei. Mas depois disseram: vai dar tudo errado com este bebê e ele vai ter os mesmos problemas que você. Tem todos estes problemas hormonais ou de tireoide diferentes. E eles realmente me assustaram. E depois, quando ela nasceu, era perfeita. E eles disseram: ela vai estar muito abaixo do peso, 3,4 quilos. meu Deus. Então decidi que ia parar com toda a medicação e simplesmente sair daquilo. E comecei a trabalhar com mulheres inférteis. É tão gratificante. Entravam e saíam: não consigo engravidar. E voltava sempre para: o que se passará? Eu tenho 15 anos e acho que meu pai vai me matar. Meu Deus, a minha mãe vai se matar. Somos muçulmanos e eu ando com este branco e, meu Deus, a vergonha, o terror. E no dia em que descobriram que não estão grávidas, disseram: obrigada, Allah. Estou tão feliz, não estou grávida. Agora a mente está tão clara, ter um bebê vai me matar e não tê-lo é algo para celebrar. E quando se repete algo suficientemente, a mente não consegue desvendar isso. Quando as mulheres dizem: eu tenho a maldição todos os meses, desejaria nunca ter isso, e depois a menstruação desaparece, elas nunca olham para o que se passa ali. E assim eu achei a infertilidade realmente fácil de corrigir. E depois tive pessoas com infertilidade secundária, o que significa que teve um bebê, engravidou como uma garota do colegial no encontro imediato, mas há 7 anos que tenta engravidar de novo.
Porque vai E por que para isso casa e diz acontece? ao seu marido: imagine que tínhamos um segundo. Ele diz: oh, isso me mataria. Eu te deixo. Se tivéssemos dois, isso nos levaria à falência. Consegue imaginar como seria isso uma noite para ter outro? A mente diz: não tenha outro. E claro, não está falando sério. Não é sério quando se diz: joga essa criança pela janela no meio da noite. Podia simplesmente dá-lo de presente. Lembro-me de alguém dizendo: o seu bebê é adorável. Volte às 2 da manhã. Pode ficar com ele. Oh, meu É uma Deus. piada. Como dizemos aos nossos filhos: você é tão adorável, eu poderia te comer. E eles pensam: sério? Então dizemos todas essas loucuras que sabemos serem loucuras, mas a mente diz: isto é literal, isto é real, é sério. E dizem: estou morrendo debaixo da minha papelada. A mente diz: chega de papelada para você. Quando dizemos: eu morreria se a minha próxima relação terminasse. Se voltasse a me magoar desta maneira, me mataria. A mente diz: sabe o que mais? Se isso te mataria, por que não é que te transforma em sapatão? Para que nunca mais tenha outra relação e depois não possa se matar. Não, E não. nunca terá Todos amor os homens também. que dizem: todas as mulheres são impertinentes. Elas só querem no seu dinheiro. Estou farto das mulheres. Não poderia passar por isso outra vez. Me mataria se tivesse de perder outra vez metade dos meus bens. A mente diz: esse é o meu trabalho. Como vem, pensamos que o trabalho da nossa mente é fazer-nos felizes. Realmente não é. É fazer-nos sobreviver contra outrora era realmente muito improvável. E como sobrevivemos é sempre que dizemos algo que me mataria, eu morreria se isso acontecesse. A mente fica em alerta vermelho para impedir que isso aconteça. Da mesma forma, se comemos alguns cogumelos e ficamos muito doentes, pensaremos: nada de cogumelos outra vez ou marisco. E da próxima vez que ver marisco, não, eu não conseguiria comer isso. Porque a tua mente lembraria sempre do que te magoa, porque a sua função é te manter viva, certificando-se de que não te magoa, mas não sabe o que te magoa até você dizer que o último namorado me partiu o coração, o despedaçou e saltou em cima. Não, ele apenas se cansou de você e vice-versa. Sim, e Ou não era tudo a que ele pessoa amou certa, ainda uma está série em de você. coisas, Ele era é. apenas o teu primeiro namorado. Talvez ele fosse o teu primeiro marido, mas não te matou. Mas dizemos a nós mesmos todas essas loucuras e depois nos perguntamos: por que nós sentimos tão loucos quando tudo o que temos de fazer é dizer a nós mesmos coisas melhores? A minha mãe me mataria se eu sujar os meus sapatos. O meu pai me mataria se eu não tirasse 10. O meu pai vai enlouquecer se eu voltar para casa com um boletim de notas baixas. O que não é verdade. Mas se acredita nisso, então se cria um mundo de estresse, ou por causa do que você fala e fala a si próprio. Mas isso, de fato, é muito bom, porque uma vez que o falar pode dizer algo melhor. Sim, Pois sempre. você tá no controle. O que é que você mais vê que as pessoas lutam? É estresse, ansiedade, É medo de sempre alguma uma crença: coisa? não sou o que é? suficiente. E isso é o mais importante. Na verdade, digo sempre a todos os meus clientes: só há 3 coisas erradas com todos. Todo mundo tem 3 coisas erradas. A número 1 é: eu não sou o suficiente. A segunda é que sou diferente, por isso não consigo conectar. E a terceira é que quero me libertar da depressão ou do sucesso, mas não está disponível. Mas eu não sou o suficiente é o que mais se vê. Quer dizer, já trabalhei com centenas de milhares de viciados. Nunca encontrei nenhum que alguma vez acreditasse que fosse suficiente. E se olharmos para o vício-chave, as compras, a adição na comida, no álcool, drogar-se, sexo e especialmente pornografia. Todas Comida. essas coisas vêm de um sentimento de vazio interior, porque nos ensinam: ou você sente algo, por que não come um donut ou vai no eBay ou no Amazon e compra algo ou toma um trago? E os nossos sentimentos são a coisa mais real que temos e nós o empurramos para baixo. Encontramos todas essas coisas para comprar, comer e beber ou levar para nos manter. Como John Lennon disse, confortavelmente entorpecidos, mas depois os sentimentos se reagrupam e voltam, porque sempre tem um trabalho a fazer. E eu digo sempre aos meus clientes: olhem, tente sentir a sensação até já não ser necessário senti-la. Não se pode comê-lo ou bebê-lo, ou ela o compra, mas todos nos ensinam que podemos e devemos. Por isso, não sou o suficiente é o maior problema que vejo. Quer dizer, se olharmos para Amy Winehouse, ou George Michael, ou Whitney Houston, ou Philip Seymour Hoffman, um imenso talento, um dom, uma beleza. E por que não se sentem suficientes quando o mundo diz que você é suficiente? Vamos celebrar você, vamos dar tudo que você quiser, vamos falar de você o tempo inteiro, acariciar o seu ego, te pagar muita grana.
como continuam pensando que não Essa é são uma grande suficientes? questão. Há um par de coisas. Em primeiro lugar, se for a Amy Winehouse e alguém disser escreva uma canção e escreva Back to Black em 5 minutos, eles te dão 8 milhões de dólares. É aquilo que eu chamo de autodestruição do talento. Eu não ganhei isso. É um pouco como um vencedor da loteria. Eu não trabalhei para isso. Tenho de me livrar dele. Os vencedores da loteria que não tenham tido dinheiro irão quase sempre à falência muito rapidamente. Portanto, se não ganhar, não tem qualquer valor. A culpa, né? A culpa de sentir que eu não trabalhei mesmo com 10 os anos homens. por isso Os homens e o que gostam de seja. perseguir as mulheres para conquistá-las. Se lhe dermos imediatamente, eles gostam, mas não querem voltar a te ver porque se tira o desejo de merecer. Se o teu pai é um herdeiro e te dá uma tonelada de dinheiro para abrir o negócio, não vai respeitá-lo porque você não o ganhou. Portanto, a primeira coisa é, isto chegou tão facilmente, por isso não tem qualquer valor. E isso é uma grande coisa com estrelas de rock e estrelas de música que o rebaixam. Mas a segunda coisa é que com muitas pessoas, como por exemplo George Michael e Whitney Houston, sempre tiveram de fingir que eram heterossexuais. Eles têm de viver uma mentira desde o início. Michael Jackson teve de fingir que vinha de uma adorável família temente ao Deus, e nós sabemos que isso não era verdade. Amy teve que fingir que não se importava que o pai tivesse deixado a mãe quando ela tinha 4 anos, e ela se importava muito. Por isso, quando se finge, se engana o mundo, não se pode enganar a si mesmo. E depois estão vivendo uma mentira e eventualmente ela volta. E pessoas como Whitney, tão talentosas, usam drogas para esconder a dor, porque agora não podem sair e dizer que são heterossexuais. E são retratadas como leitoras da Bíblia, que temem o homem, heterossexuais. E ela não era assim, era baladeira, gostava de mulheres, mas não foi lhe permitido dizer isso. Vindo da igreja, e todo é o tão resto. injusto fazer isso com as pessoas porque as obriga a fingir ser outra coisa que causa estresse intenso. E depois, quando se está em um estresse intenso, o que é que fazem? É preciso usar drogas. Me lembro de anos atrás, a mãe da Carrie Fisher dizia que ela aparecia na tela com 2 alfinetes de fralda para bebê na camisa e que ela era a menina de ouro da América. Mas o marido dela traía. Ela foi uma bulêmica crônica durante toda a sua vida e escondeu isso. Foi uma vergonha tão grande. Você mencionou algo sobre se apoiar nos sentimentos até não precisar deles ou até eles Sinta a desaparecerem. sensação até não precisar de ser sentida. E por que a gente deveria fazer isso? Me dê um Muito exemplo bem, desse sentimento. imaginemos que você e sua ex-mulher não estão se entendendo e que tem um sentimento de raiva pelo fato dela estar tentando que seu filho chame outra pessoa de pai. E ela está bloqueando e você se sente tão zangado. Pensa, bem, eu não devo sentir raiva. Ela está fazendo para o interesse do meu filho, ou... E assim eu bebo a raiva. E ver como um sentimento é a coisa mais real que tens. Um sentimento é como uma criança numa aula Paga está sempre. dizendo, repare em mim, estou aqui. E se não o fizer, eles ficam cada vez mais fora de controle. E assim, quando não se reconhece os sentimentos, eles se reagrupam, até se tornarem uma indignação, uma raiva saindo. E de repente ficam um pouco loucos no estacionamento do shopping ou na fila de uma loja, porque a mente diz que tenho toda essa raiva, ela tem que sair. Alguém acaba de furar a fila, descarrego neles. E é tão ineficaz porque tenho algo que eu chamo de AAA, e é estar ciente do seu sentimento. A maioria das pessoas não tem ideia do que sentem. Dizem, eu não devia sentir ciúme, sentir inveja, estar furioso com essa criança que me mantém acordado toda noite. Por isso, eles não estão conscientes disso. Certamente não conseguem aceitar e nunca conseguem articular-se. A minha mulher é uma boa pessoa, mas na verdade eu estou furioso com o que ela está fazendo. Isso magoa realmente os meus sentimentos. É aí que faço terapia de grupo em lugares como a AA. O bom é que se pode dizer, às vezes poderia muito alegremente magoar a minha mulher. Não vou fazer, mas sinto que sim. Ah, sim, também me sinto assim. Porque quando se pode expressar o sentimento, ele desaparece. Desaparece imediatamente, mas quando você... Quando comunica, sim, mesmo para si próprio. Portanto, se a tua sogra é a bruxa absoluta do inferno e não pode dizer... A propósito, Dorothy, é a sogra mais horrível do mundo, mas vai e te fecha no banheiro, abre as torneiras, dá a descarga e diz... Dorothy é uma sogra realmente desagradável.
E uma das minhas... Sim, Você você se sente sente muito isso só melhor por porque não dizer, diz a é. eles. Sentimentos são como gás, estão dentro ou estão fora. E dói muito mais quando os mantemos dentro e queremos deixá-los sair. Quer dizer, o gás obviamente não está bem no meio da reunião, mas quando se mantém as coisas dentro, nos causam dor. E um dos meus fantásticos terapeutas disse, a minha sogra era realmente a sogra do inferno e eu nunca poderia dizer nada, porque o meu marido era o menino de ouro. Depois de ter treinado contigo, comecei a dizer, Brenda é realmente infeliz e sei que está tentando ferir os meus sentimentos, mas eu me sinto tão mal. E Brenda finalmente disse, tenho sido bulímica durante 32 anos e ninguém sabe. Poderia me ajudar? Ela transformou completamente aquela mulher em 2 sessões. Ela nunca mais foi bulímica e gosta mais de mim do que seu filho. Sou agora a nora Uau. do céu, tenho uma grande auréola. Mas quando Uau. mantemos tudo dentro, causamos tantos danos. É como as crianças pequenas ficam zangadas e nós gritamos com elas. Ou a minha raiva nos deixa com raiva. Não posso E não ficar estou assim, autorizado a ficar zangado. Não estou autorizado a dizer algo que me magoe. Me expressar. E todos os psiquiatras lhe dirão isso. E se quiser ser resolvido, aqui está algo que deve fazer. Expresse sua dor o mais próximo possível do acontecimento que o magoou. Não pode dizer a teu pai, há 20 anos pedi uma bicicleta e você me deu um skate. Eu não queria isso. O quê? Trabalhei toda a noite para te comprar aquela bicicleta. Não conseguem qualquer resolução após 10 ou 20 anos. Mas quando pode dizer a teu amigo, olha, eu te amo, é meu amigo, mas me magoou muito quando nem sequer apareceu no meu casamento e eu ainda tive de pagar e você não me ligou e isso me doeu. Ainda te amava, mas você feriu os meus sentimentos, depois desapareceu. Mas quando guarda dentro dele não faz. Quando diz a esse amigo, me fez sentir tão zangado, não vim ao teu casamento por causa da tua lista de convidados. Isso foi extorsão. Eles estão pedindo todas estas coisas, mas não conseguem uma resolução. Mas quando se diz que me magoei quando ou me senti magoado, e se pode dizer isso a uma parede, a uma torneira, a um espelho. Não é para Pode outra escrever. pessoa. É bom dizê-lo porque está fora. E depois vai-se embora. É a coisa mais maravilhosa. Vai-se embora e depois tudo é diferente. É interessante porque nos últimos 2 anos, especificamente, tem sido ampliado com os homens no meio de comunicação social que criticam Sim, tudo eu isso, sei. matança, tiroteio, marchas raciais, angústia política, violência doméstica, tudo isso que tem acontecido e tem sido ampliado pelos últimos anos, certos como Me Too, Time's Up, essas coisas e... Bem, como sociedade, quando os homens são incapazes de se expressar ou comunicar, ou se não ao contrário vão ser conhecidos como fracos ou moles, é muito difícil se expressar de qualquer outra forma que não seja uma Sim, explosão. especialmente quando se diz coisas como deixe de agir Exato. como uma menininha. Não seja um covarde, não seja isso, é como se fosse Sim, menos claro. homem ou algo parecido. Não é de admirar se não é aceitável que os homens se expressem dessa forma e é difícil para eles serem estoicos constantemente. Eu não tô dizendo que não faz mal o que eles fizeram ou realizaram, mas eu penso que como sociedade a gente precisa se aceitar em grupo Claro. e deixar sair de uma forma que seja mais E aceitável também que a sempre gente se que alguém expresse. faz algo de errado, dizemos, o que passa contigo? Deveríamos dizer o que lhe aconteceu e eles dizem, bem, a minha mãe sempre disse que não queria uma menina, menino, e ela queria uma menina e eu fui criado. Vou dar um exemplo. Eu tinha um comerciante da cidade como cliente que tinha realmente problemas em negociar e o seu chefe disse que ele era melhor negociante, mas estava tão nervoso. Quando eu trabalhei com ele dizia que quando era criança, os seus pais tiveram 2 meninas e depois ele esmagava os brinquedos e eles diziam, o que é que passa contigo? Olha para as tuas irmãs brincando com o cabelo das suas bonecas e elas são tão boas. E por que você é tão agressivo? E com 4 anos não podem dizer, bem, porque eu tenho algo chamado testosteronas e elas não têm. E fui concebido para correr, saltar, caçar e pescar e tenho de aprender o que fazer com a agressão. Esmagar os meus carros juntos é tão bom para mim. Uma criança de 4 anos não tem nada, porque eles Ele não vivem no pode mundo dizer de... isso. Sim, Provavelmente vivem apenas fazem. no mundo de sentimentos, não de lógica. E ele disse, nunca percebi, passei toda a minha vida pensando que algo estava errado comigo, porque os meus pais diziam sempre, o que há de errado com você? Olha como as tuas irmãs são organizadas, elas não colocam ervilhas no chão e comem. E ele dizia, eu ouvia isso todos os dias até formar uma crença, algo está errado comigo. Ele não saía com mulheres porque pensava, bem, eu deveria ser como uma, mas quero ser como um homem. E aquela sessão o transformou totalmente.
Literalmente, ele disse que era como se alguém o tivesse pulverizado com feromônios, porque ele saiu naquela noite. As mulheres se apegavam a ele como imã, mas ele acabou de se livrar da sensação que algo estava errado comigo, porque a maioria das pessoas anda por aí pensando que algo está errado comigo. Apenas estou muito confuso e você não pode curar. E ninguém me compreende, ninguém me E entende, eu não me ninguém sente do entendo. E mesmo se eu jeito. não me entender, como Uau! você pode? E por que eu Sim, deveria porque estar você aqui? não pode curar o que não pode entender. E assim, todo tratamento, o sintoma, é como colocar um curativo numa infecção. Não é, mas quando entendemos isso, podemos mudar totalmente a nossa percepção do que é, porque os acontecimentos não nos afetam, mas o significado que você atribui a eles, sim. A história que contamos a nós mesmos sobre eles. Adoro isso, porque quando recebi todos os meus Steve Awards, é tipo, eu sinto como se tivesse um Oscar. E isso é bom, porque pego as histórias dos clientes e dou um final feliz. Eu sempre dou um final feliz. Mas depois é preciso compreender um pouco mais da psicologia, porque os humanos são programados para recriar o que sabem. Gostamos do que é familiar, mesmo que seja muito ruim. Se nunca tiver dinheiro e ganhar na loteria, vou me livrar de tudo isso. Ou se eu nunca tive amor e tu me ama, vou rejeitar. Porque é tão Sabotagem, desconhecido. Se tive um pai que me chama de idiota e inútil, adivinha de que tipo de cara eu vou gostar? É isso. Porque quando os conheço, digo, sinto como se tivesse conhecido esse cara toda a minha vida. Acabamos de clicar. E depois penso, meu Deus, é porque ele é meu pai. Mas agora venho dormindo com ele há 6 meses. Não sei o que fazer com isso agora, porque estamos programados para gostar do que é familiar e para resistir ao desconhecido. E foi isso que nos manteve vivos. Quando vivíamos na água, você não dizia, estou um pouco aborrecido com este grupo, acho que vou para fora da cidade da água encontrar outra tribo, porque eles poderiam ter te matado. Por isso, temos essa fiação que diz para correr em direção ao que é familiar e fugir do que não é familiar. Mas a notícia boa é que você pode tornar qualquer coisa familiar. E o mais importante para se familiarizar é elogiar-se a si mesmo. Se eu pudesse fazer, isso por si só mudaria toda a Como sua assim? vida. Como você se elogia? Bem, você sai de manhã e diz, sou uma boa pessoa, tenho uma habilidade, tenho um talento, tenho algo para oferecer ao mundo, estou aqui por uma razão. Você se olha no espelho e, aí está você. Você é uma boa pessoa, você tem um bom coração. A forma mais importante de responder a essa pergunta é, o que você sempre quis que o teu pai te dissesse, mesmo que nunca tivesse tido um pai? Se tivesse um pai, um bom pai, o que ele teria dito? O que a tua mãe teria dito? O que teria dito um bom professor para você? E seria algo assim, estou orgulhoso de você, você é um bom filho, estou tão feliz, eu sou teu pai, que sorte eu tenho de ter você. E um professor diria, você é uma criança tão inteligente, que alegria ensiná-la, porque é inteligente. E todos queremos ouvir as mesmas coisas, eu te amo, estou orgulhoso de você, você é interessante, é uma grande companhia. Ninguém precisa de ouvir aqui, sou o melhor dentista de Beverly Hills, porque isso não funciona, são as emoções. E muitos dos meus clientes, a mãe deles pode estar morta, mas ainda estão tentando fazer com que ela os aprove. O pai está vivendo em outro país, mas eles ainda estão trabalhando para fazê-lo gostar deles. E a coisa mais importante é você. Portanto, o que quer ouvir, diga a si mesmo, porque a sua mente nem sequer sabe que está chegando e também não importa. A sua mente não se importa com o que você diz, que está certo ou errado, ou verdadeiro ou falso, ou mesmo que seja bom ou ruim. Os teus lábios não dizem, isto é orgânico? Comércio justo? Apenas o deixe entrar. Ele precisa de um pouco de nutrição. E precisamos de algum alimento, e as palavras são muito nutritivas. E realmente não há nada no planeta que aumente a sua autoestima como elogios, mas o elogio a si mesmo é melhor. Se eu dissesse a você, eu adoro Tem que você, ser um você é incrível. autoelogio. A propósito, você pode fazer isto, isto, isto. Eu manipulei você. Mas e se eu disser isso a mim mesmo? A minha mente sabe que não há manipulação e a mente gosta de repetição. Quando você diz isso todos os dias, a tua mente pensa, sim, aqui está você outra vez com esse elogio. Você diz isso todos os dias, deve ser verdade. E agora afunda. O problema é que você se critica todos os dias, diz a mesma coisa. E isso também te afunda e te machuca. É muito interessante porque grandes talentos que cometeram suicídio ou morreram, aquele comediante Robin Williams, sim. Robin Williams, Amy Winehouse, pessoas que tinham um mundo para elogiá-los, mas eles mesmos não E conseguiam eles não se elogiar. deixam entrar. Não importa se o mundo inteiro te reconhece.
Na verdade importa, mas você tem que se reconhecer também, não é? Sim, e o familiar é desconhecido. Se o elogio não é familiar, mas a crítica é familiar quando se diz a alguém como Robin Williams: "Oh meu Deus, aquele último espetáculo foi engraçado." Ele diz: "Você não percebeu? Eu errei uma palavra. Não foi tão bom como o anterior." Portanto, se não estiver habituado a elogios, rejeitará. E se está habituado a críticas, acrescentará. Porque fazemos o que é familiar. Portanto, se dissermos a alguém: "Adoro o seu livro", eles dizem: "Oh, na verdade, não é assim tão bom." O outro: "Adora o teu top." "Ah, comprei numa loja de acessórios para carros. Tem 5 anos e tem um buraco." Portanto, se não recebemos elogios, na verdade o rejeitamos. E basta dizer a si próprio: "Vou tornar isto familiar, vou me elogiar todos os dias." Pode parecer estranho, mas vou continuar fazendo isso. É um pouco como correr. Correr não é familiar, especialmente em Beverly Hills. Mas se você calçar os sapatos e correr em um concreto, eventualmente se torna familiar e depois gostamos. Quero dizer, colocar uma lente no olho. Isso é a coisa mais estranha. As Pouco primeiras familiar. vezes são do tipo: "Oh meu Deus, estou chegando no meu olho assim." E depois, passado algum tempo, quase Nos se consegue habituamos, fazê-lo sem pensar. Porque nos habituamos a isso. Pode tornar qualquer coisa familiar. E o meu conselho para todos é olhar para os seus maus hábitos e torná-los desconhecidos. E olhar para o que quer, especialmente elogiar e torná-los familiares. Mais ainda, porque se tem uma empresa onde trabalha para si mesmo. Os dias de um chefe dizendo: "Muito bem, bom trabalho." As palminhas nas costas acabaram e você tem um músculo de louvor. E assim ninguém vai construí-lo, exceto você. Mas se você o construir, isso torna a prova de balas. É fascinante, eu tô muito feliz que a gente esteja falando sobre isso, porque temos uma filosofia semelhante. Muita gente vem até mim com medo de certas coisas. E desde muito cedo eu tive medo de muitas coisas. Tive medo de falar com garotas aos 12 anos, tive medo de falar em público, tinha medo de dançar, de todas essas coisas na verdade. E eu fiquei tão cansado de ter medo que eu apenas disse pra mim: "Eu vou me dar um desafio." E todo dia, quando eu tinha medo de garotas, era como se eu sempre que eu visse uma e tivesse frio na barriga, eu falava comigo: "Eu vou conversar com ela." E foi aterrorizante, eu ficava suando e errando as palavras. E as garotas ficavam me rejeitando nas primeiras vezes, mas continuei fazendo até que uma me disse: "Oi, prazer em te conhecer." E aí você vai ganhando mais confiança, e até o final daquele verão, quando eu era adolescente, todas as garotas queriam, de certa Claro forma, que falar sim. comigo. E eu digo às pessoas, é necessário abraçar o medo até que ele desapareça. É semelhante com a questão dos sentimentos, é preciso viver com os sentimentos e, como Sinta a você disse, sensação até que não precise de ser sentida. Porque o que está ótimo. realmente descrendo de forma tão eloquente é que você teve um medo enorme de rejeição ao falar com garotas, falar em público, perguntar. Sentir Sim, que é alguém pedindo suficiente. para empregá-lo ou pagá-lo. Portanto, temos um grande medo de rejeição, o que não é surpreendente, porque quando nascemos, temos 2 drivers, encontramos uma conexão, evitamos rejeição. Afinal, se uma mãe rejeita um filho, se um leão rejeita o filhote, este não vai ser adotado, vai morrer. Sim, ou apenas morrer de fome. E assim sabemos inatamente que a nossa sobrevivência no planeta está ligada a não sermos rejeitados. E não há muito tempo teria morrido de rejeição há 1000 anos atrás, quando o baniram para fora das muralhas da cidade, ou abandonou um marinheiro difícil, ou expulsou alguém da comunidade, praticamente morreu. Não havia nada lá fora a não ser um purgatório. Por isso temos uma ligação que diz: "A rejeição me matará." E é por isso que teve o medo. Mas quando pode dialogar, diz: "Bem, parece que vai me matar." Não pode me matar porque nenhuma garota pode me rejeitar, a menos que eu lhe dê a minha permissão. Você não pode Exato, você dá o rejeitar a menos poder. que eu concorde com tudo. Eu não gosto de você porque você tem cabelo curto. Eu não gosto da sua camisa, não gosto de você porque você é branco, alto, baixo. Mas quando você diz que pode me rejeitar, não posso ser rejeitado porque a única pessoa que pode me rejeitar sou eu. Você pode conversar com as garotas percebendo, mesmo que elas digam não. Você não é o meu tipo. Estou com alguém, não, obrigado. Ou mesmo, Eca, não, não. Eles só podem rejeitar se você deixar isso acontecer. E nós olhamos para alguém como James Corden, que certamente não é lindo, mas as mulheres o amam porque ele é engraçado. Tão Demais. engraçado. Cara maneiro. Bem, nós gostamos de pessoas calorosas. A embalagem é toda muito bonita. Muitas pessoas têm uma ótima embalagem, mas estão infelizes. E assim nosso maior medo é ser rejeitado. Mas a verdade é que em 2018 você poderia morar neste apartamento, fazer a Amazon entregar suas compras, nunca ver uma alma e provavelmente viveria até os 106 anos. Eu não aconselharia, mas não morremos mais de rejeição, mas ainda sentimos que vamos.
E todas as escolas deveriam ensinar as crianças. Você não pode ser rejeitado. Você pode pedir um aumento de salário. Você pode ir até alguém e dizer, aqui está a minha ideia. Você pode escrever um livro, falar em público. Porque eu trabalho com muitos atores que dizem que tenho tanto medo de rejeição. Eu fico tipo, bem, como você vai ser ator então? Bem, Porque te você e eu rejeitam o tempo escrevemos todo, livros é. para todos que amam. Haverá uma pessoa estranha que dirá, odeio este livro e também odeio este escritor. Mas nós não o deixamos entrar. Temos de rir disso. Quando você dá uma palestra no YouTube, uma das minhas palestras tem cerca de 3 milhões de visualizações e há algumas lá dizendo, eu a odeio, snob inglês metida, mas eles não me conhecem porque não sou eu. Mas eu não digo, oh meu Deus, nunca mais poderei escrever outro livro. Eu estou bem porque não deixe entrar, porque a única opinião que importa é a minha. Sei que não sou uma snob inglês metida, portanto isso não pode me fazer mal, porque se o fizesse não estaria compartilhando com você. Certo, é. Se todo mundo tá lhe dando feedback negativo ou crítico sobre quem você é, o seu desempenho, o seu trabalho, como não deixar que isso te afete? Como fazer com que isso simplesmente vá embora? Portanto, se alguém entrar e dizer, odeio essa camisa, ou essa cor não é a tua, ou nunca deveria ter cortado o cabelo, ou você ganhou um pouco de peso, você simplesmente vai embora. Obrigado por compartilhar isso. Apenas uma coisa muito simples que diz obrigado por compartilhar a sua opinião, que eu posso optar por não deixar entrar. Não tente fazer mais nada, mas no minuto em que você diz, a sua camisa é horrível, ou olha para o teu cabelo, ou me chama de gordo, parece anoréxico, você deixou entrar e agora está tentando retalhar, e é como um jogo de tênis. Se você largar a raquete e sair da quadra, não poderá rebater. Por isso, a primeira coisa a dizer é obrigado por compartilhar isso. E é muito bom para as pequenas farpas que recebemos de pessoas, família, amigos, irmãos, primos. Se alguém é realmente malvado e diz, ouvi a sua conversa no YouTube, oh meu Deus, você fede demais, fiquei envergonhado por você. Então você volta e diz, eu perdi isso. Você pode repetir isso para mim lentamente? Normalmente não se incomodam porque sabe que se você pedir para eles repetirem lentamente, você os chamará a atenção para isso. E eles costumam dizer, eu e minha grande boca, só estou tendo um dia ruim, ignore-me. E se o fizerem, você não deve ir atrás deles e dizer, não, quero que você repita isso agora, diga na minha cara. Não faça isso, porque é um pouco como o leão que mostra os dentes. Eles dizem, para trás, que eu não quero atacar você. Quando o leão mostra os dentes, você vai embora. Isso lhe dá uma chance de se retrair. Portanto, você poderia repetir que lentamente está dando à pessoa uma oportunidade de se retratar. Eles quase sempre fazem, mas às vezes voltam e dizem, não, acabei de dizer que você é tão duro quanto um alto-falante de madeira. E depois tem a sua terceira reação que é, você está tentando me fazer se sentir mal comigo mesmo? Incrível! Não, eu não pensei que devia te dizer o quão ruim você é, porque você precisa de ajuda ou nunca mais fale em público de novo. Uma vez tive uma babá que era tão horrível que tive que dizer a ela, querida, você é maravilhosa, mas não foi feita para ser babá. Não a critiquei, apenas a aconselhei a ir e a fazer outra coisa e continuamos amigas. Às vezes as pessoas pensam que as críticas, farpas e humor são uma boa maneira de passar uma mensagem. Quando você diz que está tentando ferir meus sentimentos, elas geralmente dizem não. Quando você está sendo intimidado na escola, se você disser, sim, eu realmente sou, eu quero te machucar, esse é o ponto falso, por quê? Porque é uma dominação. O bullying é apenas para dominar. É um pouco como a gangorra. O valentão sente que está no fundo e você está acima dele, e ele só pode te diminuir ou se embelezar para estar acima de você nesta pequena gangorra. Por isso se Sim, sentem os inferiores. valentões O sempre valentão se sente inferior. Portanto, imaginemos que são pobres. O teu pai bebe. Você não tem dinheiro e tem um garoto com tênis e mochila novos. E eles aparecem e dizem, você é apenas um viado ou você é gay, porque eles não podem se embelezar. Por isso, a próxima opção é, deixa-me diminuir você. Quer dizer, o embelezamento é o que você é. Ninguém na minha família se divorciou, por isso, quando discutimos, a culpa deve ser tua. Quer dizer, você é de pessoas divorciadas, ou bem, eu tenho um diploma e você não. Ou eu já criei um filho e não tenho problemas com eles, portanto, a culpa deve ser tua. Então, você pode se embelezar, mas se não puder, você entra em diminuição. E assim, quando alguém diz, sim, estou tentando ferir seus sentimentos,
Você simplesmente responde, bem, não vai funcionar, porque não vou deixar isso acontecer. E eu estava no meu jardim na semana passada filmando um programa anti-bullying que estamos distribuindo a todas as escolas. E eu tinha essas crianças, e esta menina estava dizendo, não vou deixar entrar isso não vai funcionar. E eu disse, como você se sente? Ela disse, me sinto tão bem porque ele não está ferindo meus sentimentos. Ele não pode me magoar porque só estou dizendo, não vou deixar que isso entre. E depois, quando chegou a sua vez, ele disse, estou totalmente desmotivado. Estava gostando porque ele tinha que dizer coisas horríveis. Ele disse, estou ficando sem coisas para dizer porque ela simplesmente não deixa entrar. E então eles trocaram e ela disse a mesma coisa. Qual é o objetivo? Ele não está deixando entrar. Só quero parar com isto agora. Portanto, essa é a quarta opção. Bem, isso não vai funcionar porque não vou deixar entrar. E a quinta etapa é dizer particularmente com adultos, como se tivéssemos um colega de trabalho intimidador, sabe? Já que estamos compartilhando aqui, não sabe que as pessoas que são críticas têm tantas críticas reservadas para si mesmas? Elas não gostam ativamente de si mesmas, e você está realmente mostrando a mim e a todo o escritório que não gosta realmente de si mesmo. Sim, você apenas está me mostrando. Sim, as pessoas críticas têm sempre as críticas reservadas para si mesmas. Estão cheias de autocrítica, mas refletem isso e são pessoas superiores. E as pessoas felizes elogiam sempre e as pessoas que se sentem inadequadas criticam sempre. Por que criticar te murcha e o elogio te edifica? E se puderem usar essas 5 coisas, obrigada por compartilharem, poderiam repetir isso? Você está tentando ferir os meus sentimentos? Não vai funcionar. Não vou deixar entrar. Uma vez que estamos compartilhando, você sabia que está executando seu comportamento crítico? Você não deixa entrar, e não deixar entrar críticas, isso também vai mudar a sua vida. Isso torna a prova de balas. Não consegue deixar de ser mal e de ter um dia horrível. E agora temos os trolls, estão se tornando uma epidemia. Na verdade, está pior. Os nossos filhos costumavam ser maltratados na escola e ir para casa. Era um santuário. E agora são intimidados online, por telefone, e isso nunca acaba. E se sentem realmente atacados. Quando você encontra trolls, são normalmente muito infelizes, mas adoram poder porque não têm poder. Vivem sozinhos ou com sua mãe, não têm vida. Tivemos uma situação terrível na Inglaterra, onde alguém estava trolando essa pessoa cujo filho tinha sido sequestrado, e quando expuseram, ela se matou. O que foi uma coisa terrível para ela, mas obviamente o seu sentimento de vergonha de ter sido exposta e se matar. Mas ela deve ter se sentido terrível. Tive tanta pena dela, mas ela foi muito perversa na trollagem, mas isso é uma pessoa realmente infeliz. Ela precisava de muita ajuda. Mas quando você pode ensinar as pessoas a voltarem das críticas sem brigar ou dizer, bem, eu também odeio você, ou cala a boca, quando você pode simplesmente ensiná-los. Olha, não vou te deixar. É como se eu tentasse te dar um presente. Você diz, não, eu não preciso desse presente. Eu estou segurando o presente. Não posso te dar algo se você não aceitar. Não posso entregar papéis a você, a menos que você os aceite. Não posso servir algo, a menos que aceitem. Por isso, quando você aprende que as pessoas podem tentar te dar qualquer coisa, mas você não aceitar, você não deixa entrar. E se você não deixar entrar, não pode fazer mal. Apenas magoa a pessoa que ficou segurando. Anos atrás, quando eu estava no início da minha carreira, eu reagia a qualquer comentário negativo que eu recebia online, no Twitter, no Facebook, o que seja. Qualquer coisa que fosse uma crítica pra mim era como se eu tivesse que me defender. Porque eu deixou Você não entrar. sabe nada sobre mim e eu deixava tudo entrar. Deixava me consumir e por isso eu fui levado a ser perfeito, para tentar nunca deixar ninguém me criticar, e quando faziam isso eu ficava, você não me conhece, você não sabe de nada. E eu me lembro de ter ficado tão exausto, tentando responder, me defender ou qualquer coisa que seja. E algumas vezes, essas discussões online, a gente ia e voltava por semanas, então você apenas esquece esperando, que discutiu em primeiro tipo, lugar. o quê? E um bom treinador meu, em certa altura, ele me viu. Isso foi há alguns anos e eu já estava bem melhor, mas há 5 anos atrás eu ainda tentava me defender com uma resposta positiva, tipo, bem, aqui tá porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas nada negativo de volta. Ele me ligou e disse, para de responder dessa maneira, tipo, obrigado pelo feedback Obrigada por compartilhar. e ponto. Exatamente isso, obrigado pelo feedback. E acabou. E agora eu penso que os maiores críticos são aqueles que não estão criando. Você nunca vai ver um autor
chegar na Amazon e dar uma crítica negativa para Não, eu outro tenho uma autor, almofada porque que sabe diz que nunca foi erguida uma estátua a um crítico, e eu a dei a um dos meus clientes, que é ator. E foi É uma ótimo. coisa tão grande, nunca houve uma estátua ou um monumento erguido a um crítico. Isso é Tivemos ótimo. um crítico em Londres, um crítico de teatro, e ele realmente escreveu uma peça de teatro que foi absolutamente criticada, e ele disse: nunca percebi o que estava fazendo com as pessoas, o quanto as machuquei quando as revisei, que era engraçado fazer uma piada às suas custas. Oh meu Deus, este livro não deve ser deixado de lado. De verdade, deveria ser jogado o mais longe possível do leitor infeliz. Ele Uau. escreveu isso e depois as pessoas começaram a se recuperar. Tem seu próprio livro. Sim, o problema com o livro dele é que uma vez que o larga, simplesmente não consegue pegá-lo novamente. É engraçado, não é? Mas não para a pessoa Exatamente. que o escreveu. Uau, isso é fascinante. E qual você acha que é o maior desafio que você enfrenta internamente, um desafio pessoal como alguém que já ajudou milhares, dezenas de milhares de O meu pessoas maior desafio? a entender tudo isso? Sim, suponho que não é um desafio conseguir que mais pessoas entendam, porque as pessoas precisam dele. Todos precisamos ser nutridos, precisamos de nutrição. A nossa alma precisa ser nutrida. Não se trata de abacates orgânicos do mercado. Isso é ótimo, mas todos nós precisamos dessa nutrição emocional. Então é um desafio conseguir que mais pessoas o aceitem? Não creio que seja, porque todos os que eu vejo, oh meu Deus, eu adoro isso. E alguém vai dizer, sabem o que mais? Eu escutei você e pensei, oh meu Deus, isso é besteira. Mas depois dei por mim entrando na garagem dizendo coisas legais a mim mesmo. Portanto, talvez o meu único desafio, mas mesmo assim não é um desafio, diria que metade da classe médica adora o que eu faço e realmente se dedica a isso. E digo, oh meu Deus, isso é incrível. Estou usando com os meus próprios pacientes. A outra metade diz, isso é tudo bobagem. A doença é causada por uma doença que você não consegue falar melhor consigo mesmo. Não faz qualquer diferença. Não se pode dar à luz usando apenas afirmações positivas. É como se tivesse câncer e tivesse um oncologista muito bom que pudesse dizer, olha, você conhece a maneira como pensa, como come, como age, como descansa, tudo pode afetar. E eles dirão, não, você faz quimioterapia oncológica, não há mais nada que funcione. E tudo isso é ocus pocus. Portanto, isso é um desafio, mas não é tanto, porque encontro tantos médicos que adoram o que eu faço e dizem, uau, todas essas doenças autoimunes. Há muitos anos atrás, havia um psiquiatra maravilhoso em Londres, chamado Dr. Mordley, e ele tinha uma grande expressão. Sempre o meu favorito, e diz que a sensação de não encontrar a sua expressão nas lágrimas pode fazer chorar outros órgãos. Por isso ele sabia. Há 100 anos Uau, atrás. isso é Tão lindo. belo e tão verdadeiro. O Não sentimento encontrar que a sua não... expressão em lágrimas fará chorar outros órgãos. É como se dissesse, se não se sente a sensação, o seu corpo vai O seu sentir corpo isso. vai- Se você não abrir a boca e dizer, você me machucou, não se surpreenda se escutar um grito em todo lado. Tenho esta dor de cabeça gritante, esta erupção cutânea, essa dor de barriga. E pelas palavras que estão usando, gritos de raiva. Eles estão dizendo que tem essa raiva que não pode sair. não expresso Sim, isso, mas porque o meu o corpo corpo é muito expressa. esperto em encontrar algo. Trabalhei com alguém que não conseguia andar e tudo que ela disse foi, não consigo ficar ali parada. Não suporto meu ex, a minha vida e meus filhos. E eu disse, você não pode ficar de pé. Isso não é interessante? Ela tinha uma Uau. espécie de dores nas pernas fantasmas, porque não conseguia suportar nada. Os bulímicos dirão, bem, o que me deixa doente é minha cunhada. Estou tão farta dela, ela apenas me faz adoecer. Vomito a cada vez que ouço sua voz. E depois se perguntam por que são bulímicos. Porque as palavras que realmente afetam nossa realidade em parte, porque é uma coisa tão fácil de dizer. Cada palavra que você diz é um projeto que a sua mente, o seu corpo e a sua psique estão trabalhando para tornar a sua realidade. Assim, fazemos os nossos pensamentos e os nossos pensamentos nos fazem. Depois, saímos para o mundo e justificamos nossos pensamentos todos os dias. Mas as nossas palavras são um modelo. E quando sabe disso, pensa, bem, é melhor eu prestar atenção nesse projeto. É melhor não dizer que este garoto está me matando. O meu trabalho está me fazendo querer morrer. Estou tão estressado com o quê? A fila no mercado de hugs. Bem, vá ao Zimbábue onde não há mercado hugs. E não há fila e nem dinheiro para comprar comida de qualquer maneira. Então pode dizer que está estressado porque o seu problema, a fila é 1 hora e a conta é fantasia de outra pessoa. Sonho realizado. Esta via rápida está te matando. Você tem um carro. Veja as pessoas em 4 ônibus. Tem um trabalho Eu pra costumava fazer, levar é. a minha filha à escola e lembro de um dia pensar, oh meu Deus, este trajeto é um inferno. E vi alguém num ônibus e pensei,
Que sorte tenho no meu carro? Eu tenho Tem que aquecimento, parar a cada tenho uma 2 xícara de minutos, chá, tenho uma hora para ouvir um... Posso falar com meu música, filho. Continuo dizendo, eu quero uma hora para mim. Aqui está. E eu aprendi a parar de fazer isso. Quando você diz, como você está? Pesadelo. É uma tortura. O trânsito a deixa. As pessoas continuam me ligando. É uma tortura. Bem, talvez se não tocasse, isso pudesse ser pior. É Alguns pior. dos meus clientes são modelos e dizem que a minha vida é um inferno porque as pessoas me olham e eu digo, um dia eles não o farão e depois poderão sentir a sua falta. Sim, eu entro num avião e o cara dá em cima de mim, é um pesadelo. Coloque um boné de beisebol e óculos, leia um livro, eles vão te deixar em paz. Mas isso não é um pesadelo, é apenas um pouco inconveniente, não é um inferno, não está matando você. Mas nós usamos essas palavras incríveis. Isso é uma tortura, isto está me matando, isto é um desastre. O que é? Bem, fui ao banheiro e esqueci de pausar o meu filme. Isto não é um desastre. Mas quando usa essas palavras, porque a sua mente não consegue diferenciar para sentir que realmente é um desastre. Mas, por outro lado, a parte bonita é que quando a gente entende e aprecia que os nossos pensamentos se São tornam coisas, sim. realidade, a gente também pode criar a vida dos nossos sonhos e Absolutamente. podemos começar a manifestar nossos pensamentos, visualizando e dizendo pra gente mesmo o que a gente quer, o que a gente quer ser, realizando as nossas ações em direção a isso e Realmente manifestar nossos sonhos. pode deixar de estar doente, pode mudar a forma do seu corpo, pode mudar a Mudar sua a sua digestão, relação. pode ter coisas físicas, pode mudar a forma como interagem com seus filhos. Por isso aqui está um bom exemplo. O meu filho é um pesadelo. Mudar isso para o meu filho é apropriado para a idade. Aí Um está. construtor não vai dizer, oh meu Deus, isso é um desastre. Mas um bom construtor diz, é um desafio. Quando disse que falar com garotas é aterrorizante, apenas mudou isso para desafiador. É um jogo de números. Algum um dia dirá que sim. E alguém mesmo vai que dizer digam sim. que não, o único risco na vida é não correr o risco. Esse é o risco. Quando se corre o risco e algo dá errado, pelo menos aprende-se algo. E te dar um feedback sobre como parecer diferente. Da próxima vez, minha namorada é médica e fisioterapeuta e quando ela trabalha, ela ia concordar com tudo que você diz, porque o corpo das pessoas está tão apertado e não é por causa de algo que elas rasgaram ou uma dor, mas porque estão agarradas a algo Sim, emocionalmente. E ela disse que quando elas começam a falar, ficam relaxadas e a dor desaparece. Sim, eu sei que E isso é toda dor verdade. onde não conseguem levantar o ombro ou virar o pescoço, uma vez que a deixam sair os sentimentos sobre a sua relação, suas inseguranças ou o que quer que seja, quando elas ficam livres da Sim, dor porque no o corpo. corpo continua a pontuar. O corpo se Absolutamente. apega à dor, ao estresse, à tensão e o luto. E nós carregamos tudo isso e mesmo assim não precisamos. Se apenas mais pessoas soubessem dizer que sou suficiente todos os dias. Outras das minhas coisas favoritas é, estou escolhendo isso e estou escolhendo me sentir bem. Estou escolhendo trabalhar no meu site. Estou escolhendo ir à academia. Não adoro isso, mas adoro ter um tanquinho. Estou escolhendo dizer não ao Krispy Kreme Donald e sim às maçãs. Eu amo Sério? Krispy Kreme. Eu podia comer 12 agora. Muito bom. Mas eu escolho Sim, comer e se saudável. você diz que estou escolhendo fazer isso e ao optar por se sentir bem com isto, a sua mente tem uma imagem muito clara. A forma como se sente, sobretudo, se resume a duas coisas: as imagens que faz na sua cabeça e as palavras que diz. Não há mais nada. Portanto,